Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Blog Epifania. No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como cuidar melhor dos seus livros. Então hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como cuidar melhor dos seus livros, sobre como prolongar a vida útil deles. É preciso entender que ter livros não é só ter livros. Seria uma delícia se a gente pudesse lotar uma estante e não precisasse cuidar dela e não precisasse, sei lá, fazer a manutenção dos livros, mas não. Pelo menos se você quiser que eles tenham uma vida útil prolongada. Eu acredito que você, assim como eu, quando compra um livro, quer que ele fique com você para a vida inteira. Principalmente quando a gente fala aí de edições especiais ou presentes que a gente ganha de pessoas que a gente gosta muito. Então ninguém compra, ninguém investe em um livro para deixar ele guardado de qualquer jeito, né? Então hoje eu trouxe pequenas dicas, mas que podem fazer toda a diferença aí na manutenção do seu livro, principalmente a longo prazo. Quando a gente fala em livro guardado, a gente está falando aí em muito acúmulo de poeira, ácaros, então isso pode ser muito prejudicial também à sua saúde, além, claro, de prejudicar a saúde do seu livro. Eu normalmente faço a manutenção dos livros, né, esse processo de limpeza e de faxina mesmo, mais ou menos uma vez por ano, porque eu tomo o cuidado necessário para que os livros possam respirar ao longo desse período que eu deixo eles parados. Então, o que é isso? É muito importante que os seus livros fiquem em lugares de grande circulação de ar. Livros precisam literalmente respirar. Se a gente pega aí a estrutura de um livro, a gente está falando de um monte de papel que tá aqui, ó, compactado e que fica sempre fechado. Como eu já disse, é um balde cheio para acúmulo de poeira, de ácaros, enfim. Mudei de posição para mostrar para vocês a circulação de ar dentro dos nichos da sua estante ou da sua estante de um modo geral. Pelo menos a minha estante ela é assim, ela é setorizada por nichos, algumas estantes não são. Mas independente disso, o que é interessante? Dá para perceber que aqui atrás, ó, tem um bom espaço entre o livro e o fundo da estante, a profundidade da estante permite isso. E a altura também. Então, isso permite a circulação de ar nesse espaço. Então, é muito importante se preocupar em deixar janelas abertas. Se você guarda o seu livro em um armário fechado, é importante você tirar eles de vez em quando e deixar eles respirando, de repente, abertos em cima da cama. Ou você pode deixar no chão mesmo aberto, mas com o objetivo de que eles possam respirar, de que possa haver aí essa circulação de ar entre as folhas deles. Agora eu vou te dar algumas dicas de como limpar os seus livros. Gente, não adianta, a limpeza de livro tem que ser individual. Não tenta aí limpar 30 livros de uma vez, 20 livros de uma vez, 10 livros de uma vez, que não vai funcionar. Se você tiver muitos livros, vai fazendo esse processo aos poucos, limpa, sei lá, 10 livros por dia e vai fazendo isso aos poucos até que você possa concluir a limpeza de todos os seus livros. Isso não é uma coisa que você vai precisar fazer todos os dias, então quando você pegar para fazer, faça direito. Isso é bronca, hein? Eu tô te dando uma bronca. Bom, então eu vou passar para vocês a maneira como eu faço, porque se a gente for pensar em livros, cada um vai ter uma capa, um material diferente. Alguns têm papel bíblia, outros têm capa dura, outros têm capa comum. Então, isso vai variar mesmo. Mas o método que eu uso, eu acho que ele é mais geralzão. Então, dá para você limpar os seus livros, cuidar deles direitinho, prolongar a vida útil deles, sem precisar se desgastar demais. Eu não gosto da ideia de usar produtos de limpeza, tá? Eu acho que não funciona. Eu acho que é melhor você sempre usar paninhos mesmo. Vou mostrar aqui os que eu vou usar hoje. Então, para limpar os seus livros, você vai precisar de 3 itens bem básicos, nada complicados, e que são muito fáceis de encontrar. Um é um pincel. É um pincel comum, gente. Eu comprei no supermercado mesmo, que eu achei naquelas seções
Sempre tem aquelas coisas super úteis, sabe? Que você acha que não vai precisar, mas que uma hora você precisa. Então, e 2 paninhos desses paninhos mais simples, que eu esqueci o nome, mas enfim. Você vai umedecer. Um detalhe muito importante é não deixar o pano muito úmido. Então, você vai molhar ele, mas você torce bastante até que ele fique apenas um pouquinho úmido. Isso é muito importante mesmo, principalmente quando a gente fala de livros de capa comum. Se você molha demais, pode ser que o papel da capa absorva e aí você acaba estragando o seu livro. Então, isso é muito importante mesmo. Um paninho vai ser molhado e o outro paninho vai ser seco. Porque aí no momento que você passar o paninho molhado, você já vem com o seco por cima, mesmo que ele esteja só um pouco úmido, aí você evita que a capa ou que algum papel do livro absorva, porque uma vez que cai a água no seu livro, ele nunca mais vai ser o mesmo. Bom, então como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro e segurar ele bem firme aqui em cima, e aí você passa o pincel. Como se estivesse varrendo mesmo. Gente, eu tô olhando ali porque eu preciso ver como é que tá saindo na câmera. Aqui você também segura, ó. Eu sempre seguro até a metade aqui, depois venho aqui na parte de baixo, seguro de novo e termino de fazer essa varredura. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. É então que o paninho molhado entra em ação e aí você vai usar ele na capa do seu livro, na lateral, na lombada e aqui na parte de trás. Então, você vai passar o pano úmido por todo o livro, exceto aqui nas folhas, tá? E depois você vem com o pano seco e dá acabamento. É isso, gente, é só isso. Uma outra dica muito legal é que você dê uma passada nas folhas, uma folheada mesmo no livro, por 1, 2 vezes quando você estiver fazendo o processo de limpeza. Não precisa ser nada muito bruto, principalmente nesses livros aqui, que a capa é comum, porque você pode marcar o livro, então é bem delicado mesmo, só para que as folhas possam realmente respirar. Existem alguns cuidados também que devem ser tomados na hora de cuidar da sua estante, tá? É muito importante saber isso, porque os livros vão ficar na estante. A forma como você vai cuidar é muito individual, porque vai depender muito do tipo de estante que você tem ou do lugar que você usa para guardar os seus livros. Eu, por exemplo, já guardei os meus livros em guarda-roupa fechados. Eu não tinha uma noção de como cuidar deles, de como limpar, de como fazer essa manutenção, e muitos deles amarelaram muito as páginas em um espaço muito curto de tempo. Os livros que eu tenho hoje, que eu procuro fazer sempre essa manutenção, ter sempre esse cuidado, eles estão intactos, assim, novos, com a mesma qualidade de quando eu comprei. Se você guarda os seus livros num lugar mais fechado, algumas pessoas usam cristaleira para guardar os livros, outras podem ser que tenham que guardar no guarda-roupa, como era o meu caso. Uma boa dica é usar sachês anti-mofo, que a gente encontra no mercado mesmo. Outro ponto muito importante na hora de limpar a sua estante é não usar produtos químicos, evitar produtos de limpeza. Eles podem danificar aí os livros, principalmente a longo prazo. Eu normalmente uso um pano com água mesmo. Para limpar as estantes aqui de casa, eu tenho usado esse paninho azul, que é a toalha mágica. Ela tem um tecido bem emborrachado, então eu gosto muito de limpar por isso. Ela realmente tira muito o pó. E o processo é muito parecido com o dos livros. Eu passo um pano úmido, só que como trata-se de uma estante igual aqui, a boa parte é vidro e a parte que não é vidro é laca, então dá para passar um pano mais úmido sem estragar o material dela. A forma de guardar os seus livros na estante também é outro ponto que merece atenção. Eu confesso que disso eu não sabia, que eu não faço assim, vocês vão ver aqui atrás. Mas o ideal é deixar os livros na posição vertical, tá? Essa é a forma mais correta para evitar que os livros amassem. Em casos de livros empilhados, como a gente tem aqui, ó, o peso dos livros de cima ele acaba danificando o livro de baixo. Outro detalhe que merece atenção é a forma de setorizar os seus livros.
não necessariamente pela vida útil dele, mas que fique mais fácil para você encontrar. Então, já que você está fazendo uma geral aí na sua estante, no seu espaço de guardar livros, aproveita e já tenta pensar em como que tá a setorização da sua estante, se tá fazendo sentido, se você tá encontrando os títulos com facilidade. Aqui mesmo tem muita gente me pedindo um vídeo da estante, mas eu ainda não fiz. Primeiro, porque eu quero finalizar a limpeza dela, eu quero fazer um vídeo com ela bem bonitinha para vocês. E segundo, porque eu quero realmente mudar aqui a organização da setorização dos livros. Então eu já vou aproveitar, vou criar novos filtros para ver como é que eu vou fazer isso. E aí eu já faço um vídeo completo para vocês de como eu me organizei e de como isso aconteceu. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Deixa aqui nos comentários as dicas, explica como é que você faz para cuidar dos seus livros. Eu também quero saber, tenho certeza que eu vou aprender aí um monte de dica que eu não fazia ideia até então. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações, de dar um like no vídeo, de compartilhar ele nas suas redes sociais, no grupo da família, no grupo dos amigos e para quem mais você achar que esse vídeo possa ser interessante. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê. Um beijo e até mais!